Muitas meninas da minha faculdade estão entrando pro Xandão, job, seu se orgulham desumano, disso mandou e 5 dizem reais. que é um mar de dinheiro. O cara divulgar Curto o muito trampo suas dele, ideias, você manda um conselho simplesmente pra essas humilha o cara meninas de na 19 frente de anos. mais 2.000 cara, pessoas. isso aí O não... poder Esse negócio aí, cara, dessas meninas se entregar pro job, não tem muito o que falar pra elas, né? Abandonaram toda a honra, desse aliviado, toda a só verdade, cagado mandou 5 reais. não tem Salve, personalidade, Xandão, eu vim te falar sucumbiram um negócio, pro mano. mundo. Eu tava na... O que deveria ser feito com essas garotas aí é um choque de realidade. Só que esse choque de realidade vai chegar. O problema é que não vai chegar agora. Quem abandona suas virtudes, quem pratica iniquidade, esse tipo de coisa, se vende pro pecado por causa do dinheiro, tem um final trágico. Bem trágico. Elas não enxergam isso, porque não tem Deus no coração, né? Não sabem da verdade, não aceitam Fabrício a verdade. mandou 5 reais. Não tem condição de entender a Boa verdade. tarde, Por isso que eu falo que não tem voltar muito o que treinar, mas fazer. estou sem Se as pessoas simplesmente entendessem a verdade assim, ó, na hora que você fala, seria uma beleza, mas não é assim, irmão. Complicado. O que eu faria, eu não tenho poder pra fazer isso, mas se eu fosse presidente da República, com certeza eu mudaria isso. Pode ter certeza. Você acredita que essas meninas em algum momento da vida se darão conta e sentirão arrependimento? É possível. É possível e vai acontecer. Muitas mulheres no mundo inteiro que se venderam dessa forma, prostituíram seu próprio corpo para ganhar dinheiro. Muitas mulheres no mundo inteiro que entraram pro caminho da prostituição virtual por conta do dinheiro, muitas delas provavelmente se arrependerão. A questão é que o arrependimento, para ser legítimo, depende de Deus. Mandou 5 reais. Não dá pra saber. Esse vídeo e responde se isso colabora para as meninas trabalharem no job. Tem pessoas que cometem atrocidades no mundo, cara. Coisas piores do que isso ainda, de prostituir o corpo. Porque esse assunto ele é muito complexo, irmão. Vou tentar Desce falar um chorando, pouco sobre sobe isso. sorrindo. Por que eu falo que esse assunto ele é complexo? Porque é o seguinte. Uma mulher que entra no caminho da prostituição, antes de você entender o comportamento dela, você tem que entender a maneira como ela foi criada. Isso daí influencia muito nesse tipo de atitude. Quando se trata de uma mulher meramente com essência podre, uma pessoa maligna, que faz isso porque é vendida, estou falando vendida no sentido de ganhar dinheiro, vendida para o demônio mesmo, que quer servir aos ditames diabólicos para ganhar coisas em troca, se a essência da pessoa é isso, não tem jeito. Não vai ter jeito. Né? Muito difícil você imaginar que uma pessoa desse nível vá se arrepender. Acredito que não. Agora, garotas que tiveram uma vida perturbada, família podre, falta de mãe, falta de pai, principalmente, que tem uma personalidade frágil, não tem sistema de referência, e isso mesclado com a maneira que os homens estão hoje sendo formados na sociedade, fracos, incapazes de serem provedores, de cuidar das mulheres. Todo esse parque industrial brasileiro que não funciona, falta de emprego, uma moeda que não compra nada, poder aquisitivo lá embaixo. Olha como que tá uma coisa diretamente ligada na outra. Olha o tanto de coisa que você tem. E eu tô resumindo aqui. Mas olha o tanto de coisa que você precisa avaliar antes de determinar. O que realmente leva uma mulher dessa para um comportamento como esse? Tem várias variáveis incluídas nisso daí. Então, antes de mais nada, entender qual que é a motivação da mulher em ter feito isso. Eu acredito que uma mulher que tenha tido uma motivação errada para fazer isso porque ela teve uma influência ruim na vida, existe uma chance maior de se arrepender lá na frente. Isso não significa que ela não vai enfrentar as sequelas das atitudes dela. Ela vai. Será um teste de provação. A redenção é muito complicada. A lei de Deus ela é tão perfeita que você recebe aquilo que você emana. Não tem jeito, irmão. Sempre vai ser assim. Se a mulher foi lá, se vendeu, por mais que ela venha a posteriori receber a salvação, que ela se arrependa, ela vai passar por um período turbulento. Ela vai precisar, de certa forma, pagar pelos pecados. Todos nós enfrentamos isso constantemente. Eu pago pelos meus erros hoje também, que eu cometi no passado. Todo mundo. Mesmo que você não perceba. Tudo é um teste, é uma aprovação. Então, difícil de falar exatamente se todas elas vão receber a salvação. Eu acredito que não são todas, mas eu acredito que algumas, por, em essência, serem pessoas boas, mas que caíram no caminho errado, por estímulos do mundo, né, pela falta de referência que elas tiveram, eu acredito que essas têm uma chance maior de lá na frente se arrependerem, receberem a graça de Deus. Que nem eu falei pra você, o ladrão, lá no final, ele tava na cruz, um cara que viveu a vida inteira pecando, cometendo atrocidades, ele se arrependeu plenamente, verdadeiramente. Deus abençoou ele naquele momento.
Ora, qualquer pessoa no mundo pode ter isso, receber a graça e ser salva. É impossível de eu falar quem vai ou não. Né? O máximo que eu posso fazer é isso aqui que eu tô te falando, de maneira lógica, tentar avaliar as variáveis. O que foi que levou a pessoa a ter aquele comportamento? É possível de corrigir isso? Ou ela simplesmente foi por aquele caminho porque a essência dela é ruim? É uma pessoa que não tem solução. Entende? Então, quando eu falei que se eu fosse presidente eu ia mudar isso daí, o que eu ia fazer? Sendo presidente da República, criando uma moeda forte, com lastro verdadeiro, melhorando o parque industrial, gerando trabalho, criando uma sociedade de homens de testosterona com valores bíblicos que vão tratar as mulheres do jeito que elas merecem, automaticamente as mulheres passarão a ter mais confiança nos homens, se sentirão seguras, entenderão a palavra submissão bíblica, que não é o que as feministas fazem, elas deturpam essa palavra, muitas têm um entendimento errado do que significa isso. A partir do momento que homem e mulher vivem numa sociedade onde os valores são exaltados, onde o homem tem trabalho, ele sabe produzir, ele é bem remunerado, ele é valorizado, automaticamente essa dinâmica de homem e mulher, os relacionamentos mudam. As pessoas passarão a entender que constituir família é uma vantagem. Porque a mulher vai saber que ela pode confiar no homem. Ele tem disciplina, ele entende da Bíblia, ele é um cara que cumpre com a hierarquia que Deus determinou. A mulher, por sua vez, vai se comportar também como tal. Ou pelo menos ela entenderá que é muito mais vantajoso investir numa família do que em coisas mundanas. Tá entendendo? Basta você mudar o centro das motivações que a mente das pessoas mudam. Se você vive numa família onde seu pai e sua mãe é drogado, a tendência é que você também seja um drogado e passe a ver aquilo natural. Se você vive numa família onde sua mãe, seu pai oram antes de fazer uma refeição, oram antes de dormir, pedem para Deus te abençoar, te ensinam a ler a palavra, a abrir o seu coração para Deus, a tendência é o quê? Que você siga o caminho de Deus. Não é difícil de entender isso. A lógica é exatamente a mesma para o presidente da República. O cara comanda o país, ele muda o incentivo, o centro das motivações, o comportamento das pessoas muda. Porque ninguém é idiota. Se eu te dou duas opções, tem uma opção ruim e uma boa, você não vai querer a opção ruim. Você não vai querer se matar. Não tem o porquê de fazer isso. Tem outro caminho que é muito melhor. Que é trabalhar, produzir, gerar riqueza, ser rico, próspero, inteligente, um pai de família, uma família estruturada. Isso é o poder. As virtudes. Entendeu? Bastaria mudar as motivações que muitas dessas garotas que infelizmente vão pro caminho da prostituição por vários motivos aqui que a gente podia discutir o dia inteiro, mudaria. Aí você vai falar assim, mas aí então no caso você criaria uma sociedade perfeita onde todo mundo seria bom? Negativo. Eu criaria uma sociedade onde o bem seria estimulado. Tudo que é bom e verdadeiro, bíblico, seria estimulado. Um governo transparente e legítimo. Automaticamente as pessoas de bem também seriam incentivadas por isso. Consequentemente, o bem iria aumentar. Pessoas más e malignas sempre vão existir. Criminosos sempre vão existir. Isso não tem jeito. O que tem que fazer com esse tipo de pessoa, que é da estirpe demoníaca, que são maus de natureza? É punição. A lei tem que punir. Tem que fazer o cara entender que ele vai tomar uma atitude dessa, ele vai se fuder. E ponto. Sem conversa fiada, sem firula. É justiça verdadeira. Simples. Aí você aplicando uma punição de acordo no cara, já diminui também a chance do outro querer fazer aquilo, cometer outro crime. Porque ele sabe que ele tem um governo que vai punir o cara. Certo? O cara vai ser preso, vai se fuder na cadeia. Então, é isso, velho. Se você faz um governo baseado na verdade, as coisas melhoram e mudam, né? Primeiro que tudo que envolve a indústria da prostituição, de OnlyFans, tudo isso é pago com moeda fiduciária, a moeda do demônio. Não tem como você criar uma moeda que é lastreada no trabalho, na dignidade, em riqueza verdadeira e usar ela para financiar essa porcariada aí. Ninguém vai fazer isso. Essas indústrias, pornográfica, OnlyFans, qualquer merda nesse sentido, nenhuma dessas empresas recebem ouro. Essas atrizes pornográficas e atores pornográficos não recebem barras de ouro pelo que fazem. É papel sem lastro. As garotas do OnlyFans, elas não recebem dinheiro. Ou melhor, elas não recebem riqueza. Elas recebem dinheiro. Dinheiro que não tem valor.
Mas elas não entendem o que é isso, elas não sabem o que é juro negativo, elas não estão preocupadas, elas estão preocupadas em ganhar 1 milhão. Mas o que é 1 milhão? 1 milhão hoje é 1 milhão de 1920? Da década de 50, 70, 80, dos anos 2000? Não. O que é o aumento da base monetária? O que é imprimir dinheiro sem lastro? O que é inflação? Por que hoje a tendência do comportamento humano é deturpada e financiada por essa moeda? Está diretamente ligado à moeda. Se o governo ele segue as motivações erradas e mentirosas, a moeda tem que ser, por definição, mentirosa também para financiar isso. Se o governo cria uma moeda verdadeira, um Estado forte, legítimo, baseado na riqueza real do país, o que será financiado? Coisas boas. Trabalho, virtude, boa educação, estrutura, saúde. Automaticamente o comportamento das pessoas muda, irmão. É automático, cara. Não vai levar muito tempo para as pessoas simplesmente perceberem, cara, a gente tá diante do governo sério, as motivações mudaram, se eu seguir por esse caminho aqui, ó, eu vou me dar bem. Se ela não quiser seguir, beleza, será punida. É isso, velho. O que tem pra fazer é isso, irmão. Pô, tive que falar pra caralho, porque sua pergunta, cara, poderia falar por horas sobre isso, mas essa pergunta que você fez, ela é muito ampla. Não é tão simples assim. Ah, uma mulher que tá no OnlyFans, ela vai ganhar salvação? Meu Deus, irmão. Não tem resposta direta pra isso. Resposta curta. Isso aí, as coisas no mundo são complexas, cara. O comportamento humano é complexo. A gente vive num mundo complexo. Mas ter a salvação não te livra das consequências da vida de prostituição, certo? Claro que não. Você vai pagar pelo que você fez, irmão. Não existe isso. Super, vê esse vídeo e responde se isso colabora para as meninas trabalharem no job. Eu não vou contratar uma mulher jovem pra minha empresa. Por quê? Número 1, gravidez? Gravidez, que significa, se eu tenho uma empresa pequena, eu vou pagar o salário dela durante... É pouco tempo, eu acho que é 3 e 6 meses pra cima ela entra no... E ela não vai trabalhar, 9 meses, mas assim, se eu tiver uma empresa pequena, eu posso quebrar. Sim, isso faz se eu tiver diferença. uma funcionária ali, E sem assédio, trabalhar. né? E assédio. Assédio. O cara que vai contratar, ele vai pensar 2 vezes antes de encontrar uma mulher em idade fértil. Ele vai preferir contratar uma mulher mais velha ou uma mulher não tão atraente. Para não abrir brecha pra qualquer coisa, mesmo ele não fizer nada. Por quê? Vai que essa pessoa, ela não performa bem. O dia que eu mandar ela embora, ela pode virar as costas e dizer, fui assediado, e a palavra dela contra mim. Então, eu circulo em círculos de empresários bem-sucedidos que, e isso é quase uma unanimidade, que eles evitam contratar mulheres, ponto e vírgula, especialmente mulheres para trabalhar a um braço de distância, tipo, você responde diretamente a mim, a uma camada. E isso gera um desemprego jovem na mulher. Um sistêmico. E aí a mulher, ela olha a amiga dela viajando para Balneário, para Dubai, olha o Instagram. Assim como o jovem brasileiro homem, ele olha o Instagram de um cara do Tigrinho e vê, caraca, o maluco tá de porte. Eu vou fazer o que ele faz. Então, eu acredito que o mundo acabou virando pra isso. Homem vira Raul e mulher vira Jorge. Assunto aí complexo, hein, cara? E assim, se eu me colocar na posição de um empresário, se eu tenho as minhas empresas e eu vou contratar funcionários, tô falando por mim, tá? Eu não tenho empresas, tá? Não sou aí um grande empresário, só tô dando opinião de um cara até leigo. Sim. Eu não posso falar, porque o Ryan aqui, ele é empresário, né? Eu não sei, acho que ele tem várias empresas, ele diz ali que ele tá no meio dos empresários. Eu não tenho esse conhecimento direto dos empresários. Não sei se realmente eles pensam dessa forma que ele falou. Eu não posso falar isso. O que eu posso falar é uma visão leiga minha, só uma opinião mesmo, assim, que talvez nem deva ser levada em conta, mas pensando assim a princípio. Se eu fosse um empresário, tivesse aí várias empresas, quando eu fosse contratar uma pessoa, eu iria contratar independentemente de ser homem ou mulher. Eu estaria mais preocupado com as habilidades e capacidade que a pessoa tem. Só que antes de contratar, por exemplo, mesmo sendo homem ou mulher, eu iria querer e iria precisar saber pelo menos o básico sobre a vida da pessoa. Para entender mais ou menos a vida que a pessoa leva. E pensar se de alguma forma aquilo, a posteriori, poderia prejudicar a empresa. Entendeu? Por exemplo, uma mulher de 25 anos. Aí dá uma investigada na vida dela, dá uma investigada nas redes sociais. Uma mulher que exibe o seu corpo de forma vulgar. Opa, peraí. Se ela faz isso, se ela tá buscando ganhar notoriedade pelo corpo, então as motivações dela talvez não sejam as melhores.
Então eu prefiro evitar, porque pode até ser, inclusive, que ela apareça grávida depois, porque talvez tenha lá os encontros dela, enfim, diferente. Agora, você vai lá, vê que é uma mulher dedicada à família, uma mulher extremamente inteligente, preparada, você investiga ali a vida da pessoa, faz uma pesquisa, um currículo bom, às vezes tem até filho, tem uma família estruturada ali, sabe? Tem uma mulher assim que já aparenta, emite valor, né? Ou mesmo que ela não tenha filho, tá? Pode ser que seja uma mulher nova, pode ser que seja uma mulher de 20 anos, que está começando no mercado de trabalho, mas que seja uma prodígia. Uma mulher muito inteligente, que tem plena capacitação para operar na empresa. Bom, então a primeira parte mais importante ela tem, que é capacidade de operar na minha empresa. Eu sei que ela vai trazer bons resultados. Mas e a segunda parte? Ela vai conseguir manter isso de forma consistente? Essa inteligência e habilidades que ela possui é coerente com o estilo de vida que ela leva? Porque se for oposto, se a pessoa é inteligente, tem capacidade de operar na empresa, mas leva um estilo de vida que é deletério, vocês estão entendendo o que eu estou falando? E que possa prejudicar uma pessoa que você vê que não dá certo, aí é tipo assim, ó, vou citar uma analogia. Vamos supor que você é dono de uma lanchonete. Uma lanchonete. Você vai colocar lá pessoas para trabalhar. Você vai colocar lá um cara que é um viciado em droga? Um cara que tem boatos na cidade que mexe com drogado, que já até traficou, ou que batia na mulher dele, ou, sabe, esse tipo de comportamento deletério? Porque pessoas assim, elas têm um caráter que é totalmente questionável. Então, pode acabar, inclusive, acontecendo de você ser roubado. Isso acontece muito. Donos de loja, o funcionário rouba do caixa. Sendo homem ou sendo mulher, entendeu? Por isso que, tipo assim, eu entendo aqui o raciocínio do Ryan, só que... E, lógico, ele tem mais experiência, né? Mas sei lá também, eu não sei nada da vida dele. Mas eu tô emitindo uma opinião minha, uma forma que eu penso. Pode ser que eu esteja errado em tudo que eu tô falando, tá? Mas a princípio que eu penso é isso. Eu vou avaliar a pessoa pelo conhecimento e pela capacidade que ela tem de operar. E depois eu vou querer saber a parte fundamental. Que é o quê? São as características humanas da pessoa. Quais as virtudes, como ela conduz a vida dela, no que ela é apegada, ela tem valores, defende isso. O que tem na rede social dela? Qual o tipo de ideia que ela tem? Entende? É o pacote completo que você tem que ver na pessoa antes de contratar. Eu não ligaria a princípio para essa questão de ser homem ou mulher. Eu não ligo para isso. Porque o homem pode dar... O homem que você contrata, se você for comparar assim só, tipo, contrato homem ou contrato mulher. Você pode contratar um homem, um cara, que vai trazer muito prejuízo para você também. Um cara que pode ser um putanheiro, que se envolve com mulher errada, tem filho com várias mulheres, vai perder o rendimento do trabalho, consequentemente um cara às vezes que é atolado em dívida, vai prejudicar a sua empresa. Olha só, quer dizer, o comportamento que vai influenciar na empresa, que vai fazer com que a empresa perca rendimento, ele pode acontecer tanto de homens quanto de mulheres. O que eu acho que tem que ter, o que você precisaria é tirar uma média da vida da pessoa, que ela vive ali, está entendendo? Eu penso isso. Eu penso isso daí, cara. E lógico, também tem também a questão de 18 que... centavos. E tem também a questão de hoje em dia que é assim, ó. Por que a mulher, ela vai querer ser estimulada ou se estimular a trabalhar numa empresa, ser uma mulher direita, se ela pode abrir mão da sua moral, das suas virtudes e simplesmente ser sua própria chefe, mostrando seu corpo e ganhando milhões na internet? Cristiano mandou R$5. Ué, Salve super. Tinha te mandado um vídeo ontem. As mulheres virtuosas e corretas, Dá uma olhada nesse daqui, o Fel. que ainda é uma maioria, é a maioria, tá? A maioria das pessoas ainda são boas. Mais difícil que seja acreditar, porque na mídia a gente só vê coisa ruim, na internet também muita coisa ruim. Mas a maioria das pessoas tem consciência, certo? Sim. Mas infelizmente também vem crescendo muito, tem muita gente que não tem. Então a garota, que nem eu falei, por vários motivos da vida dela, não foi estimulada intelectualmente, espiritualmente, nada. Zero referência.
ela tem duas Desce opções. chorando no Se carro de lascar PVC de 60 na faculdade, centímetros, mandou servindo 5 algum reais. chefe, ou Vai, simplesmente Xandão, se mostrar vai, na Xandão, internet vai, e ganhar Xandão, milhões. vai, Xandão, Pra uma vai, pessoa Xandão, como essa, não para, é muito vai, Xandão, fácil, ela vai querer, Xandão, ela vai pelo vai, caminho Xandão, mais Vai, fácil. Xandão, não. Da mesma forma que tem muito cara que vai aí pro meio do tráfico, vai se envolver com casa de aposta, que busca o caminho fácil. A verdade, R$5. a verdade, Salve Super. sabe qual que é a verdade? Distrofia No final das contas, todo mundo pode agir de forma prostituta. Homens e mulheres. O mundo tá mandou cheio R$5,19. de prostitutos. Se eu vou lá e aceito financiar a casa de aposta e divulgo isso, eu sou um prostituto ou não? Super Luizão mandou R$5. Eu não me Salve vendi? Super, mandando. É claro que Foi a prostituto Gramado? não é a palavra Moro do exatamente lado, correta na para próxima vez é definir para isso. fazermos um treinão de braço. Mas, Vai tomando, entendem o que eu manda quero dizer? bibical. No final das coisas, se trata de você vender a si mesmo. Não tô falando só de vender o seu corpo, não. É vender a si mesmo. Vender tudo que você é, em troca do quê? De um caminho fácil. Essa é a essência dessa parada aí. Isso acontece com todos aí, ó. Pô, tá cheio aí, homens, mulheres. Puta, velho. Mulher já adulta, mulheres velhas. Tá de tudo. Então, todos, né? Todas as pessoas que, infelizmente, vão pelo caminho do mal, num determinado momento, vão agir de forma prostituta. É uma desgraça, cara. É uma desgraça. Então, eu acho que, né, esse negócio da empresa aí é complicado. Tem várias coisas que precisam ser avaliadas aí, né?